Mas, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo diz que tem um dia mau. Paulo afirma que todos nós temos um dia mau. Nem todo dia vai bem. Tem dia que você fala assim, não deveria nem ter saído de casa hoje. Tem dia que você fala assim, meu Deus, parece que tudo que tinha que vir de ruim aconteceu nesse dia, né? Aleluia. Aleluia. E aí Paulo diz assim no começo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Então aqui é uma marca, aqui marca uma transição de uma conclusão aqui na carta de Paulo, a respeito da igreja de Éfeso. Paulo, então, até aqui, até o versículo 10 do capítulo 6, ele está dando instrução para a igreja de como se portar como marido, de como se portar como esposa, de se portar como filho, de se portar como patrão, como servo, como crente. Então aqui é uma carta de recomendação, de várias recomendações. Ame a sua esposa, marido, ame a sua esposa, esposa, respeite o seu marido, filhos, obedeçam seus pais, não acenda ira sobre o seu... Então Paulo vai dando várias recomendações aqui. E aí ele começa o versículo 10 dizendo, no demais, irmãos meus, há uma mudança de foco agora aqui, na mensagem de Paulo. Algumas versões dizem, quanto ao mais, por fim, me resta dizer, olha irmãos, eu vos ensinei tudo o que precisava para vocês terem uma vida boa, uma vida favorável, ensinei tudo para vocês, ter bom comportamento, né, ter uma boa educação, ter caráter, eu estou ensinando tudo para vocês, mas se apesar disso tudo ainda tem confusão, aí o negócio não é natural, o negócio é espiritual. Olha, eu expliquei tudo para vocês, mas se ainda as lutas persistirem, então o negócio já não é da terra mais. Então o negócio já é espiritual. Quanto mais, irmãos meus, aí vocês têm que fazer o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque agora a nossa luta já não é mais só no debate, na conversa, no abraço, no beijo, no pagar o cinema. Já não é mais isso. Já não é mais da conversa, agora o negócio é espiritual. E se for espiritual, vocês têm que estar fortalecidos no Senhor. Porque enquanto nós estivermos tentando vencer lutas espirituais, guerras espirituais, com a força do nosso braço, nós vamos perder. Porque às vezes dá vontade de dar um soco, não dá? Só eu. Só o pastor Reginaldo, que às vezes dá vontade de dar uma voadora no joelho, né? Só ele, é. Você não, né? Crente não tem, não fica nervoso. É pecado irar, irmão? Depende do que você for fazer com a ira, né? Aí já é pecado. Dá vontade, às vezes, né? Não. Essa vontade vai passar hoje. Essa vontade vai passar. Essa brincadeirinha acaba hoje também nessa palavra aqui. Né? Isso não vai acontecer mais com você. Você não vai ter mais ira. Diga, eu não vou mais irar. Porque eu vou te ensinar. Quem causa ira em você hoje? Não é o Espírito Santo que causa essa ira em você. Não é. Essa ira não é do Espírito Santo. Essa vontade de chamar de Nabucodonosor, de Filisteu, não é do Senhor. Não é. Não é. E eu sei... Ou Satanás e Deus são espírito.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao filho dos homens. Então, tanto um quanto o outro, ele precisa de um corpo físico para atuar nessa terra. Tanto um quanto o outro precisa de mim e de você para atuar nessa terra. Tanto Deus quanto o diabo. O diabo ele não vai atuar nessa terra se você não der legalidade. Ele não vai poder. Tanto Deus como ele precisam de uma autorização minha e sua. Sabia disso? Agora depende de como a chave seletora está virada, é o que vai atuar na sua vida. Porque Satanás, ele cria suas ciladas. Paulo diz. Ele cria ciladas. Ele não vem falar com você pessoalmente. Pastor, eu vi um diabo na minha frente. Você vê o diabo, você não aguenta, irmão. A gente às vezes valoriza demais ou a gente despreza. Mas se nós vemos ele de cara a cara, você não aguenta, irmão. Assim como Deus. Você não consegue ver Deus cara a cara, face a face. O diabo também não. Pastor, lutei com o diabo. Você lutou com o diabo e ganhou? Duvido, irmão. Você lutou com os demônios. Nós vamos explicar isso daqui a pouco também. Agora, falar que você lutou com o diabo, com Satanás, só Jesus. Não vejo outro falando com ele, guerreando com ele. Não vejo outro, a não ser Jesus. Porque esse sim, tem toda a autoridade e poder na terra. Esse sim. Agora, eu e você? Nem toda guerra, nem toda batalha é visível. Nem toda. Existem guerras que acontecem no seu coração, que acontecem na sua mente. E essas guerras que acontecem no seu coração, na sua mente, ela vem para enfraquecer a sua fé. E quando a sua fé enfraquece, te afasta da presença de Deus. Porque ele começa aqui na sua mente, ele começa no seu coração, ele começa com uma situação. E aí muitas vezes, em vez de a gente se fortalecer na fé, a gente se enfraquece na fé. E quando a gente se enfraquece na fé, a gente se afasta de Deus. Porque quando a gente tem a fé, a gente agrada a Deus, a gente chega perto de Deus. Agora, quando a gente está sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas quem permanece no Senhor, nunca está sozinho na luta. Diga isso para alguém, quem está no Senhor, nunca está sozinho na guerra. Já estamos em maioria, irmão. Nós e Deus já somos a maioria. Aliás, somos tudo. Mais é o que estão conosco do que aqueles que estão. Maior é o que está em nós. Você já está em vitória, irmão. Diga isso para alguém, você já está em vitória. E as guerras espirituais, elas não são vencidas pela força humana. Você quer brigar demais, campeão. Você quer lutar demais com sua boca. Vou botar ordem na minha casa hoje. Hoje eu chego lá, eu arrebento na palavra. Ah, meu Deus do céu. Lá vai você de novo arrumar confusão. Não é, irmão? Lá vai você de novo criar rebuliço, criar chateação de novo. Lá vai você. Força humana. As nossas guerras já têm que ser vencidas na oração. Em primeiro lugar, na oração, irmão. Na oração. Primeiro ora. Pelo menos você ora antes de você ir lá defrontar a pessoa lá. Já quer chegar metendo os dois pés na jaca? Calma, ora primeiro. Vê se Deus quer que você chegue naquela situação, daquele jeito lá. Será que Ele vai aprovar? Não, né, irmão? Segundo, na palavra. Está de acordo com a palavra? Então não vai. Vai na palavra. Intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, quanto mais perto de Deus você tiver, mais forte a presença de Deus, mais forte nós nos tornamos contra as ameaças do diabo, ou do inimigo, Satanás. Você chama ele como você quiser. Porque Deus não apenas permite a batalha. Difícil dizer isso, mas Deus permite batalhas. Olha Jó. O que Jó tinha de errado, irmão? E nós somos fichinha perto de Jó, fala a verdade. O Deus chegar para ele e falar assim, homem reto, temente, fiel, que se desvia do mal. E mesmo assim, Satanás fez o que fez com Jó. A gente não faz nem fichinha perto de Jó. E a gente às vezes passa por luta.
Mas quanto mais perto, mais a gente fica forte. Jó ele resistiu porque ele sabia que ele tinha crido. E ele se levantaria em favor dele. Porque Deus não apenas permite a batalha, Ele fortalece aqueles que nele confiam e Ele nos garante a vitória. Mas tem que permanecer firme. Fala para alguém, permaneça firme na fé. Coragem o irmão que está do lado, permaneça firme. E nessas próximas semanas, 7 semanas, a partir de hoje, mais 7 semanas, próximas 7 semanas, nós vamos trazer, praticamente nós vamos pregar só de Efésios 6. 7 semanas, é um desafio que Deus me deu, eu vou ministrar 7 palavras só em Efésios capítulo 6. Só em Efésios. Tá? Porque nós precisamos entender que há guerras espirituais. Existem guerras espirituais. E nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus. E permanecer nele para ser revestido na sua presença. Então, nessa série, nós vamos identificar o que é uma guerra espiritual, a importância da armadura de Deus, como vencer as batalhas através da oração, o poder da palavra nas guerras espirituais, como permanecer firme diante dos ataques do inimigo, e por que a presença de Deus é a maior arma do cristão. Pronto, já deu 7 aqui. Já. Aí Paulo continua lá no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Porque não temos que lutar contra carne, pessoas, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra ossos espirituais da maldade. Quantos são aqui? 4. Então, desde sempre, desde a antiguidade, desde sempre, há uma guerra espiritual entre Deus e o diabo, e o maior os que os dois lutam é pela nossa alma, pela nossa vida. Tanto Deus quanto o diabo, eles querem a nós. Então, uma luta espiritual, para que nós possamos ou ir para cá ou ir para lá. Lembra do pica-pau? Cristo já venceu. Isso é fato. Cristo já venceu. Ele já venceu. Ele morreu na cruz para nos tirar do pecado e assim sermos livres da prisão do inferno. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Cristo já se manifestou para vencer. Já nos deu a vitória. Então o diabo, ele luta para quê? Para que você caia. Ele luta para quê? Para que você se afaste de Deus e da comunhão dos santos. Então ele vem para matar, roubar e destruir. A primeira coisa que ele quer matar é a sua fé, a sua esperança, quer te afastar dos caminhos de Deus. Então esse é o trabalho dele, matar, roubar e destruir. Então o diabo luta para que você caia, para que você se afaste de Deus e da comunhão dos santos. E como que ele faz isso? Ele não pode tocar em você. Porque o maligno não lhe... Em quem? Em quem são de Deus. Você está em Cristo? Então o maligno não lhe toca. Amém? Então o maligno... Não gosto nem de falar o nome dele. Maligno não lhe toca. Diga, o maligno não me toca, porque eu estou em Cristo Jesus. Você tem que ter essa convicção, irmão. Amém? Mas ele vai enviando ciladas. Sabe o que é cilada? Ele vai armando uma coisa aqui, uma coisa acolá, vai armando aqui. E ele é astuto, irmão. Ele não é burro. Ele não é burro. Ele não é burro. E ele não tem pressa. Ele fica só esperando o momento para você permitir e dar uma legalidade para ele. Com a sua ira. Porque na sua ira você fala coisas que você não deve. Quem pega as suas palavras, quando você fala o que não deve? O diabo. Aí ele vai lançar contra você. Olha lá, Deus, o que seu filho falou.
Olha lá o que seu filho está fazendo. Olha o que seu filho está vendo. Vai te acusando. Ele vai acusando para Deus. Ó, olha lá, olha lá. Aí Deus vai falar o que você, então. Eu não quero ficar dando ênfase para o diabo, supervalorizando ele, e você sabe muito bem, você me conhece, sabe que eu não faço essas coisas. Mas também não posso ser negligente e menosprezá-lo e achar, colocar isso na cabeça de você que isso não existe. Isso existe, isso é real. Há uma luta. Nós, como igreja Torre Forte, nós instruímos o quê? Você buscar Deus, você servir a Deus, você amar a Deus, você estar na comunhão dos santos. Isso já é uma arma poderosa para nós. Mas nós não podemos ser negligentes também a ponto de falar que isso não existe. Amém? Porque Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o que eu estou te passando, vou passar nessas 7 semanas, é conhecimento para você. Amém? Amém? O diabo, ele não vai tentar quem está fora da igreja. Quem está fora da igreja, já está para ele já. Ele vai querer tirar você que está dentro da igreja. Como? Cilada. Criando situações embaraçosas, criando ali, ó, coisas assim que você fala assim, nossa, que legal, mas ninguém está vendo. Aí ele vem e... né? Então, meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, ele quer derrubar aqueles que estão dentro da igreja. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que existe uma guerra espiritual e a nossa luta não é contra pessoas. Muitas vezes, tem algo regendo por trás ali, e é espiritual. Tem luta de caráter? Claro que tem. Tem uns que é emoção? Claro que tem. Mas todas elas envolvem o espiritual. Todas elas. Porque nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos dentro do corpo. Não tem como desligar um do outro, irmãos. Não tem como. Nós somos seres tricotômicos. Então, alma, corpo e espírito. Esses três andam juntos. Não tem como separar. Está tudo dentro de você. Está tudo em você. Então, a primeira coisa é entendermos que é uma guerra espiritual contra as nossas almas. E não é contra pessoas. Eu sei que seu chefe é chato, né? Sei que tem umas lutas com os vizinhos lá, mas... às vezes quando você leva um óleo ungido, né? Passa lá, passa na boca, né? Toma, se for preciso. Né, irmão? Faz umas coisas esquisitas, porque nós somos crentes. Crente é esquisito mesmo. Gente, depois você vai no médico e fala assim, passei mal porque o pastor mandou tomar um tubo de... Isso não, irmão. Pastor, posso tomar óleo ungido? Não, irmão, não pode tomar óleo ungido. Não pode, irmão, não pode. Tá? Porque esse óleo aqui, irmãos, ele não é natural, ele é artificial, com aroma, tá? Perfume. Não pode, irmão, não pode. Tá? Pastor, e se eu misturar com água? Não, não faça isso, irmão, não faça isso. Pelo amor de Deus, senão você vai ter que orar você lá no hospital depois. Porque tem gente que faz isso, irmãos, pelo amor de Deus. Óleo ungido é para você ungir, é passar por cima, não é engolir, irmão. Tem gente que tem uma fé dessa aí, irmãos. Mas vamos lá. Então nós temos que entender que nós vivemos num mundo que é regido pelo mundo espiritual, ou pelo lado espiritual. Né? E o mundo espiritual ele é maior do que a gente imagina. Ele vai além disso aqui, irmãos. E outras religiões já descobriram isso. Meu Deus. E a gente fica aqui, ó. Só na terra. Diga para o irmão, sai da terra, irmão. Fala para ele, flui no espírito, irmão. Flui no espírito. Essa aqui é só conferência que a gente sai rodopiando aqui, irmão? Não. Tem que ser no seu dia a dia, na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, irmão. Vai rodopiando lá, vai lavando louça, vai dando um charamanai na sua casa lá, irmão. É arma espiritual. Amém? Amém? Mas nós estamos falando de ciladas do diabo. Desde quando existem os demônios? Desde quando existe isso? Desde Gênesis 1:1 até Gênesis 1:2. Quando Lúcifer, o anjo de luz, ele era o encarregado de vir aqui à terra, dar uma bisoiada, chegar para Deus e falar, não, Deus, está tudo tranquilo lá.
tem o Tiranossauro Rex, está comendo lá o outro dinossauro lá, o Triceratops, enfim, está tudo bem com eles lá, né? Está dando cria lá os dinossauros, né? As pedras preciosas estão brilhando. E aí então Lúcifer tem uma ideia, porque ele era o bonitão, tal. E aí ele começou a se achar, o orgulho entra no coração dele e fala assim: se eu colocar o meu trono acima de Deus, ele quis colocar o trono acima de Deus. Aí ele vai, faz aquele comércio lá entre os anjos, e aí Deus vem e lança ele para a terra. Mas 1/3 dos demônios, dos anjos que viram demônios, 1/3, ele faz esse comércio, essa rebelião. Até para rebelião tem que ter líder, sabia? Ninguém se rebela sozinho. Engraçado. Até para isso teve que ter. Então ele vai, ele destrincha isso e pá! Ele manda 1/3 para a terra. Deus manda 1/3. Tudo que estava por cima da terra agora vai por baixo. Está por baixo. Queria aquela. Todo mundo diz que é o Big Bang, né? Big Bang. Pá, aquela explosão. Agora está tudo para baixo. Tanto é que tem fóssil de dinossauro. Se existiu fóssil, então tinha dinossauro. Não é? E não é do Jurássico. É de verdade isso aí. Amém? Mas para você não ficar com medo, você tem gente ficando com medo já. De 1/3, sobra 2/3. Então, para cada demônio, tem 2 anjos ao teu redor. Do nosso lado ainda maior ainda. Fala para o irmão, não fica com medo, o pastor só está pincelando aqui, ó. Não estou falando que não quero contar uma história para você ficar com medo, não, viu, irmão? Calma aí. E aqui, irmãos, nós vemos aqui em Efésios 6, 11 e 12, que é uma hierarquia. Porque o mundo espiritual, ele é organizado. Ele é organizado. A gente que é bagunçado. Até os demônios são organizados, irmãos. Porque aqui ele começa a fazer hierarquias. Como eu disse para você, o Satangoso está aqui. Na hierarquia dele, está aqui. Né? Ele é o maior. Satanás, o diabo. Né? Lúcifer era o nome dele antes, tá? Então ele é arremessado para a terra, e agora, aqui em Efésios tem 4 categorias, mas se você olhar na Bíblia tem 7, eu não vou falar sobre as 7 hoje, só sobre essas 4 aqui, tá? Então, lá no topo, tá os principados, então os principados, eles estão regendo regiões da terra, de onde nós extraímos a palavra príncipe, tá? Então são regiões, cada um toma conta de um lado. Então os principados, eles regem, eles têm autoridade em algum território. Nós temos que lutar contra isso, irmãos. Tomar posse do nosso território. E muitas vezes a igreja, ela releva isso aí, ela deixa como está isso aí. E a gente não luta. Quando nós estávamos lá em São Mateus, irmãos, no terreno grandão, no prédio grandão lá, era uma ribanceira assim, aqui era a rua, e a gente foi para aquele lugar, irmãos, não fluía, parece que... E a gente ficou sabendo que ali era o final da rua que vinha ali, onde o pessoal fazia obra, trabalho, naquele lugar. E a gente teve que orar, teve que quebrar, teve que saber tudo aquilo lá, que acontecia lá. Tivemos que orar naquele lugar, irmãos. Então, é uma região onde tinha uma autoridade ali. Tinha. Né? Então, muitos acreditam que os principados foram estabelecidos junto com a queda de Lúcifer. Quando Lúcifer vem para a terra, ele é lançado para fora do reino dos céus, cai na terra, e então ele começa agora ali a delegar as regiões do globo da terra para certos principados. Um exemplo disso, quando Daniel está orando lá. O príncipe da Pérsia não deixa que chegue a resposta. E ele tem que chamar um outro anjo da mesma região para lutar com ele, o Gabriel.
Gabriel não vai vir para o Brasil lutar. Não vai, ele é de lá, porque também os anjos também têm sua região para trabalhar. Então, quando Lúcifer vem para a Terra, ele delega ali as regiões para cada um ali. Então, a gente tem que ter esse entendimentos espirituais. São regiões regidas ali, governadas com autoridades demoníacas. Potestades, já é um nível mais baixo. Depois dos principados, você vai ver então que nós chamamos de potestades. E essas potestades também são autoridades que vêm da palavra kratos. Kratos é uma palavra que também, o kratos é uma outra palavra para poder. Tá? Poder. Mas é poder de jurisdição. Regiões menores. Há uma hierarquia aí. Príncipe das trevas desse século. São os príncipes que controlam o sistema global de pensamento que afasta o homem de Deus. Século, aqui não significa tempo, 100 anos, 10 anos, mas século aqui é 100 anos, né? Mas a mentalidade e o espírito da época atual, cosmos, diga comigo, cosmos, antes que alguém dorme. E eles operam através do quê? Mídia. Materialismo, consumismo. Fazendo as pessoas acharem que não precisam de Deus para viver bem. Há um estudo, irmãos, e eu uso o IA, irmão, eu uso. Mas há um estudo já sendo feito que a IA veio para te afastar de Deus. Como? Tirando o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua inteligência. Porque você vai ser tão dependente da IA. Irmão, IA. Faz uma mensagem para mim aqui. Ela vai fazer, irmão. Faz uma foto minha bem bonita. Ela vai fazer, irmão. IA. Então você pode usar, mas você tem que tomar cuidado para isso não dominar a sua mente. Porque vai te tirando de Deus. Ah, os videozinhos lá, que legal. Ah, passa o dia inteiro lá. Reels, shorts. Aí você fica lá o dia inteiro lá. 200 assuntos de uma vez só. Nenhum te levou perto de Deus. Eu estava assistindo uns aí esses dias aí que eu falei, meu Deus, uns pastores falando besteira. Eu falei, não, para com isso. E se você parar para ver ali, irmão, ele te pega. E hostes espirituais da maldade. Hostes é exército. Então, o exército da maldade. O exército de soldados já mais rasos. Os menorzinhos. Os demônios que agem na base da pirâmide. E qual a função deles? Eles agem de forma direta e individual na vida cotidiana das pessoas. É esse que a gente tem que lutar. Sabe por quê? Lá no nosso entendimento, a gente acha assim que a gente já entra com o mundo de intercessão, a gente vem para outra palavra, mas a gente acha que a gente tem que já orar para os demônios do Brasil, os demônios sei de onde, se a gente não está dando conta nem dos demônios que perturbam a nossa vida, as hostes espirituais da maldade, a gente quer já ir para os principados. Senhor, eu repreendo todo principado. Ah, você está tomando sacolada do principado depois. Você chamou ele para briga, irmão. Passo a passo, irmão. Eu estou te ensinando aqui. Primeiro é as hostes espirituais da maldade. Mas é menorzinho, mas você não deu conta dele ainda. Vai dando conta por conta, irmão. Esses aqui é os que agem na sua vida, na vida da sua família. É esse que a gente tem que lutar. É esse que leva a gente para vícios. É esse que leva a gente para depressão. É esse que leva a gente para laços. Lança doenças. Muitas vezes as doenças as enfermidades são espirituais. Alguma delas, não estou falando que todas. Ah, o pastor falou que é doença espiritual, não vou mais no médico, não vou mais tomar o glifage. Fala isso não, irmão. Mas já viu, doença que está no seu corpo, você já foi no médico e não achou nada. Ninguém acha nada. Expulsa que é demônio. Aí você toma o óleo ungido. Não toma o óleo ungido, irmão. Amém, irmão? Já viu as doenças que vem assim, que você não sabe de onde que é? A pessoa que está lá, de repente ela muda de humor, ela muda de nada, e ela não quer mais saber de mais nada, você não sabe o que aconteceu com ela, não aconteceu nada com ela. Mas de repente ela virou uma chave na cabeça dela. Você acha que isso é normal? Não é normal. São as hostes espirituais da maldade.
que vem para atazanar a nossa vida, que vem para desequilibrar o nosso emocional. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai lutar contra ela como se fosse carne e sangue. Aí você se ira, você se revolta, você briga, você xinga, você começa a falar um monte de besteira, aí o Satanás fica feliz e faz a festa na sua família. Isso me lembra lá de Davi, quando ele está lutando a favor dos filisteus, e aí quando ele deixa a casa dele lá em Ziclag, e aí de repente eles todos voltam, porque o rei Aques não quer mais eles lá, porque um falou assim, vai que ele trai a gente, então ele volta para a casa dele, e quando ele chega lá está tudo queimado, está tudo destruído. Esses são as hostes espirituais da maldade. Enquanto a gente se distrai com algumas coisas, ele faz a festa, faz a arruaça, ele destrói. E ele mata. Então ele vem, irmãos, lançando pensamentos suicidas. Ele vem lançando seta. Ele não mata ninguém, ele não empurra ninguém ladeira abaixo. Mas ele vai lançando aqui na cabeça das pessoas, ó. Ih, morra! Pula daí! Tira sua vida, você não vale nada. Essas são as hostes espirituais da maldade. Vai criando contenda familiares, os dados inflamados na mente do crente. Então essas são as 4 categorias. Depois eu trago as outras 3 para você. Se você quiser ir para cá, se você não tiver medo, quiser pesquisar, você pesquisa lá. São 7 categorias. Outras maiores que essas aqui. Mas uma coisa eu vou dizer para você, irmãos. Os demônios são cruéis. Eles são cruéis. São sagazes. E eles não têm pressa. Ele é ruim. Ele é sagaz e ele não tem pressa. Ele fica só circulando, rondando. Ele fica só ao derredor. Bramando como um leão. Doido para te tragar. Tudo bem, a gente tem os anjos de Deus ao nosso redor. Tem um anjo para nos proteger. E hoje eu estou aqui para te colocar isso na sua cabeça, para você não perder mais batalha, amém? Amém. E quando que eles atacam? Quando você está vulnerável. Ele ataca na sua vulnerabilidade. Eles esperam você estar naqueles dias sem fé, sem esperança. Dias que você está sendo dominado por pensamentos maus. Você está vulnerável, você está fraco. E talvez você, daquele dia que você não pegou aquela graça, você saiu chateado, e aí ele enxerga que você está vivendo uma temporada tribulada, e aí ele vem e pega você. Aquele dia que você está nas provas, que você está nas lutas, que você está nas batalhas, que você está assim, céus, vida. Aí ele vem e começa, ó, Aí ele lança nenhum, para aquele outro te confrontar, aí você vai, aí ficando mais ainda desmotivado. Ai, não foram assim como eu imaginei, ai, aconteceu as coisas assim, ai, não é assim, aí ele vai pegando tudo isso aí de você, ó. Ele aproveita aquele momento que você está vulnerável, e ele vem com força, irmãos. Porque nunca espere misericórdia do demônio, nunca espere isso dele. Ele não vai ter dó de você. Ele não tem dó de você. Ele não vai esperar você se levantar para ele te atacar. Ele vai te atacar quando você está caído. Por isso que Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por isso que ele diz, você tem que estar sempre forte. Sabe qual é o nosso maior problema? Quando a gente está ruim, a gente esmurece. Quando a gente está vitória, a gente esmurece também. Mas é tão esquisito, irmãos. Porque quando a gente está em vitória, a gente também fica vulnerável. Olha a minha alegria. Aí fala assim, alegria de pobre dura pouco. Não é não, irmão. É porque você deu brecha mesmo. Posso continuar? Meu Deus, segura esse relógio aí. Ai, tá lá. Sabe que o diabo vai falar assim, meu Deus, como ele está doentinho. Como ele está fraquinho. Deixa ele, amanhã eu volto. Sabe que vai fazer isso com você, irmão? Tadinho, está depressivo. Você acha que o diabo vai fazer isso com você? Amanhã eu volto para te pegar.
Ele vai aproveitar a sua vulnerabilidade. Ele vai aproveitar o seu dia mau. Para que possais resistir o dia mau. O dia mau existe. Por isso que você tem que ter a armadura de Deus para resistir o dia mau. A armadura de Deus não é só para você vir para a igreja, não falar que você é crente, que você é pastor, que você é presbítero, que você é interessante. Não, irmão. É porque vem dia mau. E no dia mau você tem que estar firme. Naqueles momentos que você está vulnerável, ele exerce a sua crueldade, irmãos. E não te deixando você com medo. Não estou falando para você ficar você com medo, não. Mas para você sair daqui forte hoje, amém? Amém. Sabe que horário qual horário que você está mais vulnerável? A madrugada. Na madrugada baixa tudo, irmão. Sobe glicemia, baixa imunidade. Clima fica pesado. Sabe por que o clima fica pesado? Porque você está vulnerável. Mas tem uns que despertam de madrugada. E despertam assim, já com sangue nos olhos, para orar para os outros. Não é assim? Tem uns que é assim, não tem? Tem uns que acordam assim, Deus. Oh, Deus. Está vulnerável. Agora tem uns que já acordam assim, obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Ai, Deus, visita a casa do pastor Reginaldo lá. Visita mesmo, porque ele está dormindo, Jesus, que eu sei. Visita ele lá. São dois extremos. Tem uns que vão ficar vulnerável, sem força de madrugada. Isso existe mesmo, irmão. Por isso que Deus levanta outros para entrar na brecha por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão fracos. Então, se você é daqueles que acordam fortes na madrugada, não critica aquele que não acorda. Porque você precisa orar por aquele que não acorda. Porque ele está vulnerável. Ele está fraco. Agora, se Deus já te acorda, despertando assim, já colocando o nome na sua cabeça, é para você orar mesmo, irmão. Porque na madrugada existe a vulnerabilidade para uns e o fortalecimento para outros. Eu não sei que lado que você está, irmãos. Mas se você estiver do lado forte, não esqueça de mim. Ora por mim. Ora pela minha família. Ora pela minha esposa. Minha esposa, de vez em quando eu acordo, ela está lá andando na casa. Eu falei, Deus abençoe. Ela, você precisa acordar mais de madrugada. Eu falei, eu sei. E eu sei mesmo. Eu já sei que a gente vai mandar mensagem para mim 3 horas da manhã. Acorda, pastor. Mas enquanto você não está orando, que você está trabalhando, eu estou orando. Tomou, né? Então, para uns ele vai levantar. Para outros, é o momento de vulnerabilidade. Está lá também. Os 4 demônios que trabalham no nosso dia inteiro. Está lá no Salmo 91. Está lá os 4. Semana que vem a gente fala disso. Ou na outra, não sei. Amém? Amém. E tem gente que quando acorda de madrugada já sente ataque. É como o momento que você não levanta, o momento que você está fraco. Você sente os ataques espirituais. Já sei. Aí tem aqueles que já levanta, né? Segundo ponto, que ele vai poder mexer em você, quando nós damos brechas. As brechas. Quando nós nos tornamos vulneráveis, abrimos brechas. Uma coisa puxa a outra. Aí nós abrimos brechas. Tanto nas emoções, na carência, na frustração, na raiva, um pensamento de fracasso. Aí você cede, se afasta do amor de Deus e parte para o pecado. Eu estou carente. É só uma vezinha. É só uma conversa. É só uma tentação. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Tentação, ele vem tentar. O trabalho dele é tentar você, irmão. Isso é fato. O trabalho dele é tentar a gente. É tentar a gente. Martinho Lutero escreveu no seu livro Explicação da Oração do Senhor. Ele diz assim, aí depois outros copiaram e colaram dele. Você não pode impedir que os pássaros da tentação voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho na sua cabeça. Está aqui, a tentação está aqui, ó. O pássaro está aqui, ó. Cabe você enxotar ele, ó. Sai daqui, pensamento ruim. Sai daqui, tentação. Sai daqui, sai em nome de Jesus. Sai.
Ou você deixa ele ficar rodeando, criando um ninho na sua cabeça. Aí o ninho vem de quê? Endemoniado. Ele cria um ninho porque você não resistiu às tentações. Você foi deixando, você foi permitindo, você foi dando legalidade, você foi batendo um papinho aqui, um papinho ali. É só um videozinho. Aí vai ver. Porque o demônio, ele não pode atacar se você não der oportunidades para ele. Ele é oportunista, ele entra nas brechas. Terceiro ponto, o medo. O medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de temor, de amor e moderação. Ele não deu o espírito de medo para você. E os demônios vão criar situações para criar medo em você. E essa é uma tática dele. Mas em Deus nós devemos sentir seguros. Ele pega os seus medos. Seus medos, medo de ficar sozinho, medo de não sei o que lá, medo de não sei o que, medo dele, medo de não sei o que lá. Ele vai agindo. E quem são os mais vulneráveis nisso tudo? Os mais vulneráveis são os mais fraquinhos. Quem são os mais fracos? Você está aqui na igreja hoje, amém? Mas quem são os mais vulneráveis da sua casa? Já ouviu falar das crianças? As crianças. Os seus pets. Não sei em você, mas em casa, minha esposa ela cuida das plantas ali ó, de uma forma maravilhosa. Mas de repente, tá tudo murcho. Já que ele não pode pegar na gente, vai pegar nos vulneráveis. Vai pegar nas crianças. O que eu faço então, pastor? Cubra seus filhos de oração. Revista a sua casa de oração. Não é para você ficar trazendo aqui para o pastor, não. É você que tem que orar por eles. É você que tem que chegar na cama do seu filho e falar assim, ó, em nome de Jesus, ó, sai todo principado, todo potestade, você vai já falando tudo o que eu falei aqui hoje, aqui, ó. Né? Ossos espirituais da maldade. Vocês não têm legalidade sobre o meu filho, vocês não têm autoridade sobre o meu filho, porque sobre ele é um sangue poderoso de Jesus, guardando a casa dele, e em nome de Jesus, sai daqui. É isso, irmão, autoridade. Autoridade. Você está aqui hoje, seu marido não está, sua esposa não está, seus pais não estão, quem que é autoridade agora? Você. Já chega lá, mano, já pega o barco de óleo, de azeite, já vai botando na testa de cada um lá, em nome de Jesus. Na próxima você vai, eu creio nisso. Aí você fica brigando com ele lá. Não vai para a igreja? Vai ter o jogo do Corinthians? Vai perder, viu? Só porque você não foi na igreja. Aí você ainda joga praga, né? Aí você quer trazer o vaso para a igreja. Ah lá. Ah, vai assistir o Big Brother, aquela pornografia lá. Você não tem vergonha na cara? Vai orar por ele, irmão. Oxe, alguém falou oxe aí. Alguém está assistindo aí, né? Hã? É brecha, irmão. É brecha. É brecha. É. Vendo aquelas mulheres lá. Não, aqueles homens peitoral. Não. Você é casado, irmão. Pode ver, não. Né? Amém? Posso continuar? 9 horas, até 10h30 eu acabo aqui. Eu sei que eu estou falando coisa aqui que... Ai, pastor, você não fala dessas coisas assim. Você não... Mas, irmão, eu tenho que botar esse conhecimento em você hoje. Que é um start aqui para essas 7 semanas, amém? Amém. Nós precisamos estar revestidos do Senhor. Para quê? Para nós guardarmos a nossa casa, cobrir nossos filhos de oração, impor as mãos sobre os nossos filhos, orar para os nossos filhos, abençoar os nossos filhos, quando ele sai, quando ele volta, quando ele chega, quando ele apronta. Eles são vulneráveis, irmãos. Eles são vulneráveis, ó. Eles já são vulneráveis porque não estão na igreja, certo? Certo, irmãos? Eles já são vulneráveis. O diabo já está quase pegando ele lá já. Certo? E aí,
Você que está na igreja, não ora por eles, não coberta eles de oração, ainda xinga ele, pragueja contra ele, irmão. Você está dando uma... Já não é brecha, já é valeta já. Já é um abismo para ele, irmãos. O diabo não vai ter misericórdia dele. Então você precisa cobrir ele de oração. Reveste meu filho, guarda minha filha, guarda meus pais. Irmão, eu ficava bravo com meus pais, quando ele fazia os negócios japoneses lá. Ficava bravo com ele, falava, isso é do diabo. Eu falava para ele, isso é do diabo. A minha esposa, a sabedoria, para, não vai ganhar eles assim para Jesus. É isso aí, ó, do capeta esse negócio aí, não sei o que lá. Não pode cultuar morto, isso não é de Deus. Eles faziam aquilo há 40 anos, irmãos. E chega eu lá, crentão, indo brigar com eles, você acha isso certo, irmão? Sabe quando eu fui ganhar eles? Quando eu fiquei quieto. Eu calei minha boca. Irmão, quando você discute, quando você briga, Satanás vem lá e pega. E vai filtrando a cabeça deles. É isso mesmo, continua mesmo. Esse pastorzinho meia tigela. Meia tigela é antiga essa. Amém, irmãos? Então você precisa permitir que o Espírito Santo gera em você uma indignação santa. Indignação santa. Uma ira santa, se eu posso dizer isso, né? Uma ira santa. Dizendo assim para ele, assim, no meu turno de guerra, você não vai tocar em ninguém, não. Enquanto eu viver nessa terra, você não vai tocar em ninguém, Satanás. Porque nessa casa, o sangue de Jesus vai cobrir todo mundo aqui. É você que tem que orar lá, irmão. Pastor japonês, você pode ir na minha casa 7 vezes na semana para orar? Pastor, quem que pode repreender esses demônios? Você, irmão. Diga para ele, você. Você que tem que botar esse demônio para correr. Crente com medo de demônio, irmão. Pelo amor de Deus, se ajuda aí, irmão. Ai, pastor, e se eu orar o demônio pular em mim? É porque você está na brecha. Vai orar por você primeiro, vai se santificar, vai se converter, irmão. Ai, pastor, vai lá orar, porque vai que o bicho... Crente frouxo, pode não. Diga pro crente frouxo, não pode não. Crente frouxo não, irmão. Um bebê é indefensável, Um senhor idoso lá, para aquelas idades bem avançadas, ele também não tem força. Mas você, irmão, que está aqui hoje, você tem toda a autoridade e poder no nome de Jesus, irmão. Sobre a sua casa não vale encantamento. Sai, bate em retirada daqui, Satanás. E outro, irmão, não é só você aprender aqui, não. Você tem que chegar lá e exercer. Amém? Amém, irmão? Amém. Vou te falar, e o Satanás vai provocar você. Ele vai derrubar um livro aqui, ele vai derrubar um livro ali. E não é para você ficar... É para expulsar mesmo, irmão. Amém? Eu quero ouvir o testemunho do que Deus vai fazer na sua casa. Porque você aprendeu nessa noite que maior é que está em você. Amém, irmão? Aí eu não vou mais nessa igreja, não. Eu vou naquelas church lá, que é tudo assim, ó. Graça. Graça, é? Eu vi um documentário de uma... Deixa eu falar, para não falar errado aqui. É uma manada de zebra. Aí tá aquelas monte de zebra, bonitona, andando assim, pá. Aí uma zebrinha sai daqui de perto e outras vão. Irmão, o predador veio. Para pegar quem? A que está sozinha. Porque você estando sozinho, você também é vulnerável. Quando você sai da manada, você é vulnerável. Aí todas as zebras tiveram que voltar para ajudar a outra zebrinha. O que eu aprendi com isso? Que uma zebra sempre é pega quando ela está isolada. Deixa eu falar uma coisa para você. Você faz parte de um rebanho. Você é ovelha. Você tem que estar junto, irmãos, com os irmãos. Porque se você não quer ser vítima da crueldade de Satanás, da crueldade dos demônios, você não pode ficar isolado. Eu estou na igreja, pastor, mas eu estou isolado. Eu estou na igreja, mas eu venho, dou a paz do Senhor. Eu sou educado, pastor, dou a paz do Senhor, sento na cadeira.
o senhor já está dando a bênção apostólica, já estou na porta para falar amém, tchau. Aí o pastor japonês sabe como que é, né? Fala por irmão, ora com o irmão. Não. Sabe por que eu faço isso, irmão? Sabe por que eu faço isso? Para tirar você do comodismo, para te provocar de verdade. Para te provocar. Senão você vai na missa. Se você é católico, me perdoa, irmão, já falei. Lá você não precisa cumprimentar ninguém, o padre não vai falar para você falar para o irmão que está do lado. Não vai falar isso, vai. Aí tem uns pastores que não gostam disso também. Se não gosta, tu vai na igreja dele lá. Porque aqui eu provoco você mesmo, sabe por quê? Para você olhar olho no olho do irmão, para você pegar na mão do irmão, para você chacoalhar o irmão, para você ter comunhão com o irmão. Porque às vezes o irmão está tão enfesado que você vai chacoalhar ele e vai ficar, de novo. Ah, gostei. Teve um pastor que veio na minha igreja e vai falar isso para mim, vai falar na minha igreja, aqui na nossa igreja, que esses pastores é chato demais. Eu falei, chato é você não vem mais aqui. Eu já falei para ele, ó, lá fala assim, tá? Se quiser voltar, você volta. Ah, então tá bom, desculpa, eu volto lá. Mas tem ovelha que é isolada, irmão. Eu sei que tem dia que você não quer papo com ninguém. Joia. Não tem problema nenhum. Mas no outro dia você volta. Cumprimenta os irmãos, abraça os irmãos, pergunta o nome. Sabe por que a gente faz isso, irmãos? Pra você ter comunhão com os outros, porque você tem que fazer parte da manada, do rebanho. Não tem que estar no meio do bolo, irmão, junto com os irmãos. Isso, eu gosto de você assim, sorrindo, tá vendo? Por isso que eu provoco você para sorrir. Porque a palavra está tensa, não tá, irmão? Então tem que sorrir um pouco, certo? E você precisa estar junto, irmãos. Aí você está isolado, você não quer conversar com ninguém. Um culto, outro culto, beleza, ok, você está precisando de tratamento, mas, irmãos, em nome de Jesus, se você quiser permanecer nessa igreja, você tem que olhar para o irmão do lado, tem que sorrir para o irmão do lado, tem que pagar a janta para o irmão do lado, você tem que fazer tudo isso, irmão. Porque aqui é assim, eu vou provocar você mesmo, irmão, vou provocar. Eu vou provocar mesmo, dá carona para o irmão, isso mesmo, pastora Roseli, dá carona para os irmãos, é isso mesmo. Por quê? Porque a gente precisa estar junto com os irmãos, fazer parte disso aqui, irmão, de igreja, igreja viva. Igreja viva, irmãos. Tem igreja que não é viva, não. O mosquito fala mais alto que você. Amém, irmão? Aqui é lugar de gente bonita, sorridente, adorando. Pastor, mas tem dia que eu não estou. É nesse dia que você tem que adorar mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque você não dá brecha para Satanás. Para ele olhar para você e falar assim, mas saiu da casa dele tudo esquisito, agora está aqui sorrindo, gritando, pulando, festejando. Por quê? Porque você está confundindo o inferno, irmãos. Porque se você entra da mesma forma que você saiu da sua casa, você chega do mesmo jeito e vai assim, olha lá, ganhei. Foi lá no culto, serviu a Deus, mas não mudou nada. Fala para alguém, aqui é lugar de mudança. Sorri. Fala para ele, sorri. Olha para ele assim, a Belinha fez salgado para nós hoje, hein? Os visitantes me perdoam, viu? Os visitantes. Também já passou do terceiro dia, já não é mais visitante, já é da casa, viu, Robson? Mas se você está se isolando, você se torna vulnerável. Presa fácil para o diabo. Presa fácil. Então é necessário a gente entender isso. Que nós precisamos estar em comunhão com os santos. Eu estou falando desse jeito para que, porque um dia eu vou prestar conta dessa igreja para Deus. Vou prestar conta por tudo aquilo que acontece nessa igreja. Por isso que eu tenho zelo por aquilo que Deus me entregou. Não concordo com o senhor. Então vai procurar um lugar que você concorde. Somos amigos. Irmãos em Cristo. Mas vá para um lugar que te leve para o céu. Amém? Porque, irmãos, se a gente entrar num culto, sair do culto, e não fazer parte de um rebanho, você está isolado. Você é presa fácil, irmão. Amém? Amém. Fala para o irmão que está do teu lado. Entra no meio do bolo. Sai da margem.
É vida da igreja, irmão, vida da igreja. É importante você vir aqui, ter o teu caráter tratado. É importante você ver que tem uma pessoa, muitas vezes tem idade para ser sua filha. Tem autoridade sobre esse lugar, porque aqui é assim que funciona. E às vezes eu sei que você acha ruim do som, o som está alto, o baterista toca alto demais, né? Você acha ruim, do ar gelado, vira por irmão, fala por irmão, levanta, senta, levanta as mãos. Eu sei que você às vezes fala, poxa, de novo. É para você ficar mesmo desconfortável. Né? Você quer conforto, irmão? Vai no cinema. Aqui não é lugar de conforto, não. Falar por aqui não é lugar de conforto, não. Posso falar uma coisa, irmão? Se você fala isso, você não vai falar nunca mais perto de mim. Eu vou lá assistir o culto hoje. Assistir o quê? Assistir culto? Culto você não assiste, não. Culto você presta, irmão. Aqui você não vem assistir, não. Aqui você não vem assistir culto, não. Aqui você vem prestar culto ao Senhor, amém? Aqui você vem adorar Jesus, amém, irmão? Eu sei que você gosta de mim, que você achou legal e que você quer... Não, não é eu não, irmão. Não é eu não, é ele, amém? Estava ouvindo lá o pastor Diego Menin hoje, um podcast dele lá. Gente, você sabe que a igreja do cara é 8.000 pessoas sentadas, né? Fora os que ficam sentados nos corredores, 8.000. Ele falou uma coisa tão bacana, tão interessante. Amanhã eu posso adoecer. Se eu não levar a igreja a adorar Jesus. Não é placa da igreja, não é o meu nome, mas é a Jesus. Se nós não adorarmos a Jesus, não levarmos o povo a adorar a Jesus, o dia que eu morrer vai tudo para o inferno, porque ninguém mais vai vir para a igreja. Ah, eu gosto da igreja tal, eu gosto da igreja tal. Eu gosto da igreja que tem Jesus. Amém? A igreja é confortável, a igreja é bonita, bacana, legal, mas a gente não vem para assistir culto, amém, irmão? A gente vem para prestar culto. Não é? Amém? Que eu vou embora para minha casa daqui a pouco, você vai para a sua casa, e se você veio aqui e não aprendeu nada, se você vai chegar na sua casa e falar assim, ixi, o pastor falou alguma coisa desse negócio que está se levantando aqui, ó. E agora, o que eu faço? Vou ligar para ele. Pastor falou o quê, pastor? Falei para você pôr a mão e falar assim, sai em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou fazer uma pergunta para você. Quando que você foi tomado pela última vez por um espírito assim de intercessão? Olha, hoje eu acordei, fui orar, mas só vinha o nome do pastor Reginaldo. Não sei porquê, mas só vinha o nome dele. Quando foi a última vez que você chorou? Você gerou algo no espírito por alguém, por algum motivo? Quando foi a última vez que você evangelizou alguém? Então nós estamos equipando vocês para isso. Nessas 7 semanas, amém, irmão? Então nós precisamos nos posicionar, ter a convicção do Espírito Santo, de quem você é em Jesus, irmão. Quem você é em Cristo. Bate no peito assim, fala assim, eu sou autoridade. Você é autoridade, irmão. Em nome de Jesus, sai. Se você não tem essa convicção, o demônio vai usar essa brecha e vai exercer com crueldade em você. Amém? Então se revista, irmãos, em nome de Jesus, hein? Não vem me ligar daqui a pouco e falar assim, pastor, olha, pastor. Não. Você vai sair daqui na autoridade de Jesus hoje, amém? Vai sair daqui na autoridade do nosso Senhor Jesus, amém? Irmão, quando nós chegamos aqui do Brasil, aqui, tinha uma molecada lá na esquina, lá, né, amor? Meu Deus, eles ligavam um som, mas um som. Umas músicas que, olha, pelo amor de Deus, irmão. E aí ficava aquelas noitadas, todo aquele som lá. E é o filho do meu vizinho. Já chamei a polícia. Mas, irmãos, a gente começava a orar. Um casou, o outro casou, outro foi embora. Ah, irmão, acabou o barulho lá. E você fica brigando com o vizinho, irmão, batendo boca com o vizinho. Tinha uma vizinha,
Jesus, 9h15. Tinha uma vizinha que brigava com eles direto, né? Mas brigava mesmo lá, chegava lá, xingava os meninos, ele é crente. Aí uma vez nós chamamos a polícia, porque eu não aguentei mais o barulho. Sabe o que eles falaram? Foi a fulana. Qual é a marca que as pessoas têm de você? De alguém que vai orar, de alguém que vai buscar a sabedoria do alto, de alguém que vai dominar o território. Porque, irmãos, se é demônios que tomam conta do território, quem tem que dominar lá é você. A minha casa, ela tem uma laje que é bem alta assim. E tinha dias, irmãos, que a gente passava por lutas, irmãos. Eu acordava no meio da madrugada e começava a orar. Aquela laje, passava pelos corredores da minha casa. Estendia as mãos assim, ó, por São Paulo. Estendia as mãos assim, porque ela é bem alta, estendia as mãos. Mal eu sabia que Deus ia me trazer aqui, ó, pertinho da minha casa, onde eu estendia as mãos. É assim que funciona, irmão. Você tem que guerrear. Lá a empresa que você trabalha, já chega amanhã lá, impõe as mãos sobre aquele lugar, em nome de Jesus. Sabe quando aqueles negócios parece que fácil e de repente começa a ficar complicado? Para, vai no banheiro e começa a orar. E não é de joelho, não. Depende, a guerra você não ganha de joelho, não, irmão. Oração de guerra não é de joelho, não. Oração de guerra para expulsar demônio não é de joelho, não, viu? Não é, não. Oração de guerra, você caminha e fala assim, sai daqui, Satanás, sai daqui, seus demônios, vai embora daqui. E não fica dando trela para demônio, não, perguntando o nome dele, não. Eu sei que tem hora, a minha esposa está lendo um livro lá, que a pessoa até recomenda lá, para você saber que tipo de atuação é. Mas, meu irmão, demônio é demônio. Eu, na minha opinião, demônio é demônio, sai em nome de Jesus. E dependendo da sua hierarquia no mundo espiritual, também aumenta a sua luta. Mas não fica com medo, não. Porque quanto mais aumenta a sua luta, mais você está mais perto de Deus. Mais junto a Deus você vai estar. Mais forte você vai estar. Você não pode retroceder. Porque o meu prazer não está naqueles que retrocedem. Deus, ele gosta daqueles que vão para cima. Aqueles que avançam, aquele que luta. Eu sei que você veio aqui nessa noite por alguma causa impossível. Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelho. Por essa causa eu oro. Que causa que você precisa orar? Você precisa se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e ser revestido toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. O que você tem falado no dia mau? Quais as palavras que você tem dito no dia mau? A minha pergunta é, se você pudesse comer as palavras que saem da sua boca, como é que está a sua alma hoje? Nutrida ou envenenada? Como é que está a tua alma? Com as palavras que você sai. Se você comesse todas elas hoje, como é que estaria a tua alma hoje? Porque o poder da vida e da morte estão no poder da sua palavra, no poder da língua. Você quer vitória? Para de falar besteira, irmão. Para de falar coisas absurdas. Para de falar, eu não presto. Para de falar que você é um derrotado. Para de falar que você é endemoniado, irmão. Para de dar crédito para o diabo. Começa a dar crédito para o Espírito Santo de Deus. Começa a bater no seu peito e falar assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Por isso Cristo se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. O que nós precisamos hoje são profetas, pessoas que dizem, não que dizem, a morte na panela, mas pessoas que sabem o que fazer quando tem morte na panela. Pessoas que olham e falam assim, está tudo osso, está tudo morto. Não, é que pessoas que profetizam sobre o vale dos ossos secos. Porque falar como está, todo mundo já sabe. Precisa de gente que fala palavras boas, que oram, que guerreiam, que fala, eu tenho farinha para trazer a solução. Eu profetizo que esses ossos vão viver. Ossos vivem. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve, você é transformado. Mas quando você fala, tudo é transformado. Quando você ouve, você se transforma. Quando você fala, tudo ao redor
se transforma. Se eu estou falando hoje, eu estou crendo que tudo aqui, todos vocês, já começaram uma grande transformação. Já começou uma grande transformação na sua vida. Vamos colocar em pé, por gentileza?